no A modem. gente tá do lado do modem, então não é a nossa internet, certo? Vamos lá. Ontem. A gente falou... Deixa eu perguntar esse chá aqui. Gente, é esquisito, parece que tem terra embaixo, não dá pra mostrar pra chá de vocês. hortelã. Ontem a gente falou sobre... pegou pesado ontem, né? A gente pegou pesado, mas a gente falou sobre a questão do perdão, que é importante, né? Não ficar olhando só pros erros, pras mágoas, e quanto dessas mágoas que a gente sente são nossas ou são mágoas causadas realmente pelo nosso parceiro, ou são mágoas nossas mesmo, porque a gente não se conhece, a gente não se gosta tanto assim. Então falamos sobre as expectativas que a gente coloca no outro, quando na verdade depende muito de nós mesmos. Eu falei sobre o autocuidado no casamento, que a gente não se cuida, a gente precisa se cuidar. Rafa falou que o homem precisa cuidar da mulher, né, que tem que se posicionar. E nós falamos sobre isso, e no final a gente deixou aí um exercício para vocês sobre coisas que precisavam ser conversadas entre casais, mágoas, né, para vocês liberarem perdão e recomeçarem, né, começar do zero aí, se perdoando e entendendo que a vida continua, não adianta nada a gente ficar preso ao passado, né, a gente tem que viver o hoje e o futuro, certo? Com base nisso, hoje a gente vai trazer algumas reflexões para vocês. A primeira reflexão é da comunicação, né? O Rafael, para quem não conhece, é comunicador formado, atua e tem um treinamento sobre comunicação, ele chama de comunicação extraordinária, é autor do livro Comunicação Inteligente. Gente, tô tão feliz, não sei se meu amigo Jansen tá aí, ele acabou de me mandar uma mensagem lá da Bienal do Livro, que começa amanhã. Meu livro tá lá no stand. É isso aí. Parabéns. Obrigado. E a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação no casamento, certo? E eu quero que o Rafa fale um pouco disso pra vocês. Afinal, Eu sinto surpresa? Pegou de surpresa? Surpresa. Aqui é assim, bateu, levou. Aceitou vir, tem que participar. Nossa, olha só, sem roteiro. Ela pensou o roteiro nela. Seguinte, mas você sabe falar, né? Como a comunicação interfere, ou seja, o que eu quero dizer aqui da comunicação? A gente tem o costume de comunicar sempre negativo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quem aqui nessa live assistiu o primeiro ou a segunda, ou em algum momento se pegou pensando que, isso não é pra mim, né? Ou, isso não vai dar certo. Mas meu marido não vai aceitar. Mas meu marido não vai querer fazer isso. Mas não funciona pra mim porque só eu que vejo, meu marido não tá nem aí. Ou, minha esposa não colabora. Putz, o Zé aqui, Rafa tem cara de influente. Só a cara, pela cara ele descobriu. O Zé, você entende de perfil comportamental, porque ele é. Enfim, gente. O que eu tava falando? Você me cortou. Você tava falando da comunicação. Não lembro mais o que eu tava falando. Você me cortou bem no meio. Desculpa, eu tava vendo ali Eu tava pensando o que eu ia falar. Você queria que eu falasse de comunicação? Então eu vou falar de comunicação. Não lembro, gente, mas enfim. Lembrei agora, que a gente fica falando sempre negativo, né? Sempre trazendo as coisas negativas, falando negativamente, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E o que acontece, Rafa, quando a gente fala negativo, sempre negativo em relação ao outro, em relação a gente mesmo, em relação à situação? Como que se formam essas crenças no cérebro, no relacionamento? O que acontece de resultado se a gente continuar comunicando dessa forma? Gente, já ouviram falar que palavra tem poder? Então, olha só, cientificamente é comprovado que tudo nasce na nossa comunicação. A comunicação, muitas vezes as pessoas acham o seguinte, aí eu comunico e aquilo que a pessoa recebe ou quem está fora interfere no ambiente. Mas não, a comunicação vai muito além do ambiente. Antes de interferir nas pessoas, a sua forma positiva de se comunicar, o primeiro influenciado pela sua comunicação é você mesmo. É você mesmo, porque isso traz pensamentos para você. A comunicação traz pensamentos bons ou ruins. Esses pensamentos trazem sentimentos bons ou ruins. E sentimentos produzem crenças. Olha só que interessante. Tudo aquilo que nos move, aquilo que a gente faz na nossa vida. Se a Gabi está tomando esse chá hoje é porque alguma crença fez com que ela tomasse esse chá. Então existem crenças boas e ruins. Exatamente. E as crenças movem a gente. Tudo que a gente faz na nossa vida. A gente está fazendo essa live aqui hoje, alguma crença nossa, de que isso é importante para quem está ouvindo, de quem... enfim, tudo é crença. O que você tem materialmente, o que você tem que também não é material, as coisas que você faz na sua vida são crenças. E tudo aquilo que a gente acredita acontece.
Simples assim. E onde nasce tudo isso? Nasce na nossa comunicação. Então, se eu tenho uma comunicação positiva, os meus resultados são positivos. Mas é positiva para valer. Já teve gente que falou assim para mim: ah, não, eu falei que eu ia fazer aquela viagem incrível com meu marido ou com minha esposa e eu não fiz. Falou mesmo. Ou a sua comunicação externa, as palavras que saíram da sua boca, elas podem até terem dito isso. Mas qual que foi a verdadeira comunicação lá dentro, nas suas entranhas, no seu coração? Essa é a mensagem que o seu cérebro vai captar. Olha que louco isso. A mensagem verdadeira. Sabe quando você já trocou um carro na vida? Ou você comprou uma coisa legal, alguma coisa legal aconteceu na sua vida, aquele amigo invejoso falou: parabéns, estou muito feliz por você. As palavras que saíram da boca desse seu amigo, já aconteceu isso com vocês ou não? Foram positivas, ele deu parabéns. Mas o que você entendeu? Qual foi a verdadeira sensação dele? Qual foi a verdadeira motivação dele? Uma comunicação de inveja, de ciúmes. Só que essa comunicação ruim, ele absorveu, o cérebro dele absorveu. Então o pensamento dele passa a ser ruim, o sentimento dele passa a ser ruim, as crenças e os resultados. Esse cara sempre vai estar atrás, sempre vai estar invejando outras pessoas, sempre vai estar com ciúmes de outras pessoas. E agora traz para o contexto do casamento. E no casamento não é diferente. No casamento não é diferente. Se eu quero ter uma pessoa incrível do meu lado, como é que eu vou ter uma pessoa incrível do meu lado se eu olho para minha esposa e eu só comunico crítica para ela? Tudo que ela faz não tá legal. Ela não cuida da casa, ela não cuida dos filhos, ela não cuida da aparência dela. Se eu comunico isso o tempo todo, que resultado que eu vou ter no meu casamento? E o fato de eu comunicar isso para ela, é isso que eu disse, não é só algo externo, é algo interno também. E eu passo a acreditar que eu não tenho uma esposa que colabora com o lar, eu não tenho uma esposa que colabora com meus filhos, eu passo a acreditar que eu não tenho uma esposa bonita até. Linda, que eu sou apaixonado, porque eu estou comunicando isso o tempo todo. Então a minha comunicação, o resumo desse começo da comunicação, a minha comunicação tem que estar diretamente relacionada com o resultado que eu quero ter. Se eu quero uma esposa linda do meu lado, que eu admiro, eu tenho que dizer isso, eu tenho que comunicar isso, para fora e para dentro, para mim mesmo. Porque se eu comunicar o contrário, é essa esposa que eu vou ter. É isso aí, gente. Então é muito importante quando a gente for falar dos problemas que cercam o nosso casamento, a gente pensar positivo sobre eles, tá? Se a gente ficar pensando assim, mas meu marido não vai querer assistir essa live no YouTube, mas meu marido não vai colaborar com isso, mas meu marido ele não é assim, com ele as coisas são mais difíceis, vai continuar sendo, tá? Vai continuar sendo, ele vai continuar não querendo assistir, vocês vão continuar tendo objetivos diferentes. Por quê? Toda comunicação vai gerar um pensamento, certo? Se eu tô comunicando que meu marido, ele não participa, que ele é chato, que ele não tá nem aí, que ele acha que é mimimi, que é historinha. Esse pensamento vai gerar um sentimento em mim, certo? E óbvio que vai gerar nele também, afinal eu não estou profetizando na vida dele, né? Eu estou fazendo uma crítica na vida dele. E esse pensamento vai gerar um sentimento, né? Um sentimento negativo, tanto em mim quanto nele. Consequentemente, nosso resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo. Vai ser negativo. Então, eu não consigo sair desse ciclo vicioso de problemas, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender dentro do relacionamento, que a comunicação, ela é muito importante. O como vocês vão conversar com seus maridos, vão alcançar o objetivo com os seus maridos, ele é extremamente importante, né? Eu separei umas cartinhas que eu não sei onde eu coloquei agora. Será que tá ali em cima do balcão? Peraí, deixa eu ver se tem. Enquanto a Gabi... Aqui, tem umas aqui que você sentou em cima. Mágica. Aqui, achei. Então, eu vou falar aqui algumas coisas pra vocês, que nem tarefas domésticas. Tarefas domésticas são sempre um problema, né? São sempre problemas pra gente se comunicar dentro do casamento. Normalmente, existem mulheres que são bagunceiras, né? Existem mulheres que não se preocupam com a organização da casa. Existem. Existem, né? A gente tem amigos, assim, casais, que a mulher não Você tá nem aí. viu que ela falou que a gente tem amigos, o que significa que ela não é, né? Não sou. Eu sou a crica, né? Eu sou a crica daqui da casa. Mas existem mulheres que têm. Mas normalmente são os homens
que não ligam para isso, certo? Eles é que não se preocupam tanto com a organização da casa. Tem que dar direito de resposta, se for ao contrário, o pessoal pode falar. Sim, mas diz que existem os dois, né? Ele já tá se defendendo aqui já. Mas enfim, tarefas domésticas. Harmonia e respeito são mantidos quando as responsabilidades familiares são discutidas e compartilhadas. Então, gente, lembra que eu falei lá, não sei se foi, acho que foi anteontem, sobre a importância da reunião de casal? Façam reuniões de casal para discutirem tarefas domésticas. Tarefas domésticas. Então, assim, o que é importante para você? Lembra que eu falei, a gente falou aqui, sobre o quanto a gente tem que falar sobre nós, né? E não sobre ele. Mas você não colabora, mas você não faz. Então é importante falar sobre mim, certo? Pra mim é importante que a casa esteja organizada, eu gosto que a pia fique limpa, eu preciso de ajuda para varrer a casa, eu preciso de ajuda para manter os brinquedos no lugar. E aí a gente vai trazendo isso dessa forma pro marido e o marido pra esposa. Que nem o Zé trouxe aqui em casa a bagunceira é a esposa. Se isso incomoda o marido, ele vai falar a mesma coisa pra ela, olha... eu tenho a necessidade da casa ter mais organização, eu não gosto de ver roupa fora do lugar, então eu vou falar sobre mim, vou falar de mim, certo? Que me deixa feliz, não ficar acusando, você deixa as coisas jogadas, você bagunça a casa, as coisas estão sempre uma zona, você não colabora, porque quando eu tô falando você, o senso, né, de valorização e de autoestima de quem tá recebendo a acusação diminui. E quando você tá abandonando também a sua autorresponsabilidade que a gente falou no primeiro dia, né? Com certeza. E quando eu acuso, eu libero o que no cérebro? Cortisol e adrenalina. São 2 hormônios do estresse. E aí esses hormônios bloqueiam para o aprendizado. Eu trago isso para reflexão enquanto criança, para a gente não ficar mandando a criança fazer o tempo todo, mas estimular através das perguntas. E o mesmo é para o adulto. Então, se a gente trabalhar com uma reunião de família, né, dizendo o que é importante para mim, por que é importante para mim, né? Reunião de casal, de família, mas eu digo pode incluir a criança também, certo? Para que a criança também participe dessa reunião de família. E os tópicos da reunião de família pode conter a desorganização do marido ou da mulher. Mas também pode ser na reunião de casal. Pode ser também na reunião de casal, né? Façam da forma que for melhor para vocês. Para quem tiver filhos menores de 4 anos, tem que fazer reunião de casal. Para quem tem filhos maiores de 4 anos, os filhos podem participar da reunião também. O que eu tô querendo dizer pode ser uma reunião de casal, como pode ser também discutido isso dentro de uma reunião de família, certo? Eu fico com a mente bagunçada quando as coisas... Estão desorganizadas, exatamente, é uma necessidade. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho necessidade das coisas estarem todas no lugar aqui. Então as crianças fazem aquela zona de brinquedo. Deixa brincar, pode brincar, espalhar brinquedo pela casa. Mas a partir do momento que eles pararam de brincar... É importante que eles aprendam a organizar, certo? Porque isso vai ajudar eles a ter um senso de colaboração e de cooperação. E é importante o Rafael também ajudar nessa parte. E aí a gente adotou aqui um sistema em casa, mas eu também não gosto de bagunça. Então muitas vezes eu decido o que eu vou fazer ao invés de pedir para eles fazerem, como eu falei, né, nos outros dias. Então assim, se tá me irritando tanto aquela bagunça e não tá irritando eles, e afinal eu percebo que não é algo tão assim, que é assim só pra mim, então eu vou lá e arrumo. Mas quando eu vejo que é uma oportunidade da família aprender, inclusive os filhos, a gente inclui as crianças nisso. Mas claro, a gente conversou sobre isso antes, o Rafael sabe que é uma necessidade minha, então ele parou de rotular isso como uma chatice. Porque antes dele entender de perfil, ele falava, mas você é muito chata, né? O que tem? Nem tá bagunçado. Mas hoje ele entende que é uma necessidade pra mim. E a questão era o seguinte, não era nem em relação à limpeza. Depois, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente entende. É que eu me incomodava com o fato dela discutir, perder uma noite agradável de conversa, de bem-estar, por conta de uma bagunça. Então eu trazia aquilo pro meu lado pessoal. Eu falava, poxa vida, ela não tá nem aí pra mim, pra nossa família, pro nosso bem-estar. Ela tá mais preocupada com a limpeza da casa do que com a gente. Uhum. Então eu também jogava nela uma frustração que era minha, não é? Então dos dois lados precisa ter a autorresponsabilidade. E deixa eu ver aqui quem que falou, foi a Eliane falou que fica com a mente bagunçada. O oposto disso, Eliane, quando tá tudo organizado, olha só, gera um hormônio bom, que é a dopamina. Olha só que legal, quando você vê tudo organizadinho, tudo no lugar, e não é aquela organização doentia, gente. O Cortella diz assim, que uma casa que tem vida é uma casa que tem as coisas fora do lugar. Não é aquela casa que parece
um apartamento decorado, não é? Você não pode usar as coisas da sua casa, isso passa a ser doentio. Não, mas é a organização que gera dopamina e algo que traz felicidade para a vida e para o casamento também. Uma coisa que eu aprendi que a gente tem que entender. A gente divide uma casa com pessoas de perfis diferentes do nosso. Se para mim é tão importante a casa organizada e eu fizer de tudo para que eles colaborem para deixar a casa do jeito que eu quero, então eu tô convivendo dentro de um lar onde só eu tenho as minhas necessidades atendidas. Então eu preciso abrir mão às vezes da organização e deixar a casa mais bagunçada porque a necessidade dele está sendo atendida. E a necessidade dele é da casa desorganizada? Não. É da sensação de poder ter liberdade de fazer o que quiser sem arrumar naquela hora. Entendeu? E é difícil? Claro que é difícil. Nossa, frase, hein? Você vai gravar essa live. Como que é? Você pode falar de novo? Não, eu falei só uma vez, agora não é decorado, é um insight, entendeu? Ainda bem que você vai gravar isso. Foi incrível isso aí. Vocês podem salvar casamentos. Eu tenho casamentos sendo destruídos por conta de uma mulher ou um marido crica com organização sistemático. Não é? Gente, ele tá aprendendo na live, ó, ele tá aprendendo aqui. Não, Mas, ó, deixa eu terminar a linha de raciocínio. Então, desculpa, assim... tá? Tô te cortando toda Tá, hora. toda hora. É porque é o último hoje, eu não quero perder nada dessa live. Eu tô aqui de espectador, eu tô aqui falando também, de marido, tudo. Coach. Mas assim, o que a gente tem que entender, tá? Que eu aprendi isso. Então a gente tem que abrir mão, muitas vezes, da minha necessidade para atender as necessidades dele. Ainda mais depois que a gente tem filho. Eu tenho um filho que tem o mesmo perfil comportamental do pai. Não é muito organizado, não percebe a bagunça. Se eu ficar o tempo todo mandando ele arrumar para atender uma necessidade que é minha, eu tô deixando de atender uma necessidade que é dele. Entende? Assim como o Rafael tem que perceber também que quando eu flexibilizei demais em deixar a casa daquele jeito para atender uma necessidade dele, ele também precisa flexibilizar e começar a organizar para atender uma necessidade minha. E eu nem sei se ele tem percebido isso, mas funcionou. A gente fez uma reunião de família aqui em casa e a gente colocou alguns critérios do que cada um deveria fazer. E eu fiquei com a janta, o Pedro em arrumar a mesa e o Rafael em retirar a louça da mesa e colocar para lavar. E isso tem fluído muito bem, né? Tem fluído muito bem, mesmo ele fazendo meio de cara emburrada. Às vezes ele faz triste, gente, triste. Você olha lá na cozinha, o ser tá tão triste, colocando a louça pra lavar. É aprendizado, gente, aprendizado. Tirando comida de panela. Aprendizado. Mas ele faz. E olha que o que é legal, ele faz porque ele teve uma necessidade dele atendida antes também, afinal a casa tava meio zoneada e eu parei de cobrar. Ele faz porque ele vê o quanto o Pedro tá aprendendo quando ele cumpre as obrigações que é dele. Então, quando a gente estabelece rotinas de tarefas domésticas, além da gente melhorar a relação familiar, os nossos filhos aprendem a responsabilidade que a gente tem em cumprir uma palavra. Porque o Pedro vê ele. Esses dias a gente colocou na reunião de família. Sou tão desorganizado que eu perdi a água aqui durante a live. E eu vou falar da água. A gente fez a reunião de família, acordo mesmo. De que o Rafael ia... Você tá meio agitado hoje, né? Vamos acalmar um pouquinho? Eu perdi a água tá que eu trouxe agitado. aqui pra live hoje. De que ele ia encher as garrafinhas de água aqui em casa. Porque eu não sei se é só aqui, mas aqui em casa as águas simplesmente as garrafinhas parecem vazias na geladeira. Sabe? A mamãe aqui enche todas e não sei. A água some da garrafa, sabe? Daí você vai tomar aquela garrafa vazia. Gente, isso dá uma raiva. Achei você que levou a água pra lá quando você foi buscar. Uma raiva. Então a gente fez uma reunião de família e aí a gente levou um consenso entre eu e o Pedro e ele. Ele não gostou muito, mas ele aderiu. De que ele seria o responsável por encher as garrafinhas. Não sei por quê, tá, gente? Não sei por quê. Porque não é ele que deixa as garrafinhas vazias na geladeira, sabe? Mas ele concordou. E aí, esses dias, ele tava enchendo. E a gente tem que começar a tomar cuidado com o cinismo na comunicação. Porque tudo comunica, certo? Olha lá, esse fenômeno acontece aqui tem que direto. tomar cuidado com o cinismo quando não tem clareza na comunicação. Aí, o que aconteceu? Ele tava esses dias enchendo a garrafinha de água no bebedouro. E eu tava quieta aqui na TV, assistindo TV com o Pedro. E o Pedro olhou assim e falou, responsabilidade, não foi? E a gente caiu Você tá de parabéns. Você tá de parabéns. A gente caiu na gargalhada, porque ninguém tava falando nada. Mas assim, ele ficou orgulhoso do pai e ele expressou do jeitinho dele, né? Responsabilidade, hein? Você tá de parabéns. Então, gente, tarefas domésticas, além de melhorar a qualidade familiar, também ensina as crianças sobre cumprir o que a gente promete e responsabilidades.
façam reuniões, estabeleçam as tarefas, falem sobre o que é importante pra vocês, ao invés de ficar cobrando o outro que o outro faça, né? E não precisa ser uma regra, tá? Ah, eu tiro lixo, você lava a louça e sempre é assim. Vamos supor que naquele dia, como já aconteceu várias vezes em casa, o Rafael é que tira a mesa do jantar, mas naquele dia eu quero tirar. Qual o problema eu tirar? Certo? Eu tiro, guardo e pronto. Não é porque eu fiz isso que ele tá me devendo, entendeu? No outro dia ele vai tirar a obrigação dele, mas eu posso ser gentil, posso fazer uma gentileza. Assim como ele também pode fazer uma gentileza de às vezes preparar um café da manhã, que às vezes eu faço uns stories aqui que ele faz, como ele pode preparar janta, como ele pode fazer outras tarefas aqui em casa que é obrigação minha ou do Pedro, certo? Porque isso vai melhorar o ambiente de vocês. Isso vai trazer uma harmonia muito melhor. Outra coisa, ao invés da gente falar assim, ó, você deixou as coisas aqui, ó, tem toalha molhada em cima da cama, a patente ficou levantada. Acusação. A gente pode usar uma outra ferramenta, que é o eu notei, tá? Para as crianças eu falo assim, parece que eu vi um brinquedo lá na sala, parece que eu vi a bolsa da escola jogada lá na sala, parece que lá não era o lugar dela. Né? A gente traz esse contexto assim para a criança e aí ela vai falar, ela já vai, a anteninha dela já liga já e ela já pega. E com os maridos, gente, funcionam, eu notei, né? É mesmo, isso aí eu não sabia que você tava usando. Eu uso, meu amor, você nem percebe, mas assim, porque não uso com sarcasmo, né? É, porque o sarcasmo eu já jogo a tampinha, não jogo não, tá, gente? Mas ao invés de azucrinar a cabeça deles, a gente tem que ser inteligente, certo? Porque se a gente fala assim, ó, o raio da garrafa ficou de novo sem água dentro da geladeira. Pronto, ele já vai enfesar, eu já vou enfesar, não tem harmonia, não tem cooperação, não tem nada. Porque... Aquilo gera o ódio, que foi falado na live 2. Por que a gente acha que pra uma pessoa agir melhor, primeiro ela tem que se sentir pior? Então a gente não precisa humilhar a fim de fazer com que ele haja melhor, certo? Então eu posso falar, nossa, que água gostosa essa água da geladeira, gente. Ó, você toma, você nem sente entrar. Que estranho, ela tá em formato de ar. Foi cínico. Foi muito cínica. Mas você pode usar, porque o senso de humor é uma das ferramentas da disciplina positiva. É com senso de humor. Sim, pode não, pode então, usar eu achei mesmo engraçado. Olha aqui, não estou mentindo, ó. Senso de humor. Viu? E eu acho engraçado. E você acha engraçado. E ele acha engraçado. Eu faço isso direto. Porque ela é engraçadinha, gente. Eu falo, ai, que bonitinha. É verdade, vamos lá por água. Isso, daí ele põe, daí ele colabora. E aí o senso de humor, junto com eu notei, funciona. Ao invés de falar assim, cacete, que tem garrafa vazia de novo dentro da geladeira, que não vai funcionar, né? Não, e aí à noite não tem carinho, né? Não tem aquele aconchego, pra não falar outras coisas, porque a live começou agora. Então experimentem usar. Fala, quanto custa colocar água na garrafa? É, exatamente. Custa colocar água na garrafa? Custa, mas meio cego, tá, Juliana? Quando a gente fala assim, custa colocar água na garrafa, a gente já tá acusando, né? A gente já tá falando assim, ó, tá vendo? Não põe nunca. Então muda, certo, Ju? Muda. Experimenta essa tática minha do eu notei com humor, tá? Experimenta usar assim, nossa, mas que água saborosa, experimenta aqui. Aí ele vai pôr na boca, não vai ter, e fala assim, ué, mas o que você tá falando? Não, mas não tá muito saborosa essa água sem nada dentro da geladeira? E lembrando de um assunto, quando a gente acusa também assim, e coloca, e muda o tom da nossa voz, está lá no meu livro também. O tom da nossa voz e como a gente diz as coisas diz muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. Então, muitas vezes, você tá cansado ou tá cansado. Eu tô cansado de dizer isso todo dia. Mas todo dia você vem dizendo de uma maneira diferente, mesmo que as palavras sejam as mesmas. O seu tom tem sido outro. E aí começa aquela briga porque você falou daquele jeito, não porque você disse o que você disse. Exatamente. Entende? Briga por outro muito motivo. Diferente. É. E aí gera aquele ódio que a Gabi explicou na live número 2. O ódio não é o sentimento número 1, ele é o segundo sentimento porque ele começou de um outro, de um gatilho que surgiu ali. Então eu preciso cuidar desde a raiz para eu não ter problema lá na frente. E olha aqui, só para quebrar o padrão. Esses homens que parecem aqui depois sobem de live, acho que é mimimi esse negócio aí de fazer reuniãozinha de família. Ô meu irmão, tem que cuidar do casamento. Lá na sua empresa, para cuidar da empresa, faz reunião. Na empresa divide tarefa. Aí no casamento, não. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Muito boa essa colocação. Não, tem que colocar. Esses maridos acham que é mimimi. Vocês estão perdendo o casamento. Aí a sua mulher está reclamando do casamento, o casamento é teu também. Exatamente. Não é? É verdade. Então, assim, gente,
Ixi, Pedro de Mas novo. toda noite, essa semana, acho que ele não tá gostando que a gente faça live. Vai lá, ver. É o Pedro ou o Davi? É o Pedro. Explica pro pessoal aí. Gente, o Explica... Pedro tá tendo essa semana terror noturno. Eu coloquei lá, alguém já viu falar sobre terror noturno? Vamos mudar a live. Né? Bom, mas eu vou fazer uns stories sobre isso falando, tá? Mas é uma crise que ele fazia muito tempo que ele não tinha. E voltou. E voltou essa semana, inclusive. Foi a primeira vez que ele teve, foi no dia da nossa live. E agora ele tá tendo de novo. É uma imaturidade do cérebro, uma imaturidade do sistema nervoso central, tá? Que tende a passar com a idade. E quando a criança está sobre picos emocionais altos, isso desencadeia. Então, se ela passa por uma festa ou uma ansiedade muito grande, isso desencadeia, né? E o Rafael tem tido alguns problemas na empresa, enfim, em relação a trabalho, né? E a criança sente, ela absorve, e ele tem percebido tudo isso, né? E é por isso que tem voltado a desencadear esses terrores noturnos aí, mas a gente já tá conversando com ele, a gente já tá trabalhando isso e tem melhorado, mas ele ainda tá tendo, certo? Mas depois eu falo sobre isso, que é um assunto para uma outra live. Enfim, então usem essas ferramentas com o casamento do Eu Notei com o senso de humor. E ao invés da gente reagir a uma situação do nosso marido, a gente deve agir. E maridos, a mesma coisa com as esposas. Reagir parece instintivo. Agir requer autocontrole. Então, quando eu reajo a uma situação, eu tô usando o meu instinto. E o meu instinto, às vezes, pode ser o da raiva, pode ser o da vingança, pode não ser um instinto positivo. Isso vai gerar uma outra reação de instinto também na pessoa que tá recebendo. Entende? Eu não vou trazer uma harmonia pro lar. Agora, quando eu ajo, ao invés de reagir, isso tem um autocontrole. Então, ela fala assim, a menos que você seja um santo, é provável que você reaja com frequência. Se o seu parceiro está com raiva, você reage com raiva. Se o seu parceiro magoou, você reage de forma vingativa. É o que eu falei aqui. Assim que você se conscientizar da sua reação, escolha uma ação. Tente a compaixão. Lembre-se dos momentos em que você surtou, ou disse algo, ou fez algo que não deveria. Abandone todas as expectativas do que o seu parceiro fará em resposta à sua compaixão e apenas seja amoroso, tá? Então, é uma atitude que a gente precisa pensar e repensar a fim de fazer. E como? Muitas vezes a gente precisa da pausa positiva, tá? Então, quando um estressa o outro, às vezes é melhor você sair de cena, você respirar fundo, você ir tomar um banho, tomar uma água, para depois você conseguir pensar e agir ao invés de reagir. A disciplina positiva ela é muito mais proativa do que reativa, certo? Quando eu reajo, eu sou instintiva e o meu instinto naquele momento pode não ser positivo. Quando eu penso para fazer e começo a agir, aí os meus resultados mudam. Porque daí eu começo a lembrar de ferramentas, eu tenho ideias de como solucionar aquilo, sem ferir a autoestima do outro, sem ferir o senso de valorização do outro. Porque o marido que se comporta mal também é um marido desencorajado. Uma esposa que se comporta mal também é uma esposa desencorajada, assim como são as crianças. Então a gente precisa encorajar quando a gente quiser mudar isso, certo? Carla diz assim, meu marido sempre diz que eu sou grossa, não sei conversar, vou colocar em prática aqui, melhorar o jeito de me expressar, exatamente. Gente, se o marido reclama que a gente é grossa, se a esposa reclama que o marido é grosso, entendam, não é só a interpretação de um ou do outro, tá? Ele deve ter o seu ponto de certeza, seu ponto de razão. Vale a pena a gente parar para refletir sobre o nosso comportamento, sobre como a gente tem reagido. Porque a nossa amígdala fala. O que é a amígdala? É aquele ponto central do cérebro responsável pela emoção. E quando a gente é pega de surpresa, quando a gente fica com raiva, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente tende a reagir com a amígdala. E a amígdala, ela é grossa mesmo. Ela fala o que ela pensa, ela briga, ela xinga, ela bate, ela corre, ela foge, ela luta. Porque ela é um instinto de sobrevivência. E ela não racionaliza, certo? Então, Carla, eu tô usando o seu exemplo, mas muitos de nós fazemos isso e maridos também fazem isso, né? Então, vamos ter uma escuta mais ativa em relação à reclamação do outro e tentar mudar isso em nós, pra gente conseguir resultados diferentes, resultados positivos. Combinado? Tô certo?
Tudo certo. Acalmou rapidinho hoje, viu? Como já tá melhorando. E baseado nisso, a gente trouxe... Quero que o Rafa fale bem rapidão pra gente conseguir fazer o exercício, que eu quero fazer o exercício com vocês. Mas existem 5 linguagens do amor, né? Que a gente tem que aprender quais são essas linguagens do nosso marido e da nossa esposa, a fim de a gente conseguir uma melhor comunicação com eles, que nós estamos falando hoje de comunicação no casamento. Olha só. Então, esse livro é muito legal para vocês comprarem e ler em casal, certo? Ler em casal. E ele traz 5 tipos de linguagem. Quem já leu, dá um joinha aí. 5 tipos de linguagem. E essa linguagem faz toda a diferença na hora de me comunicar. Quais são elas, Rafa? E lembrando que comunicação não é só o que a gente diz. Por isso que é linguagem do amor. Uma atitude que você tem dentro do casamento, você está comunicando algo. E eu vou dar um exemplo real aqui. Esse livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Olha só. Você consegue falar em 10 minutos? Consigo falar em menos. Ótimo. São 5 palavras de afirmação. É importante você dizer para a pessoa: olha só, tô orgulhoso de você, eu tô feliz com as coisas que você tem feito, eu tô feliz por você cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Porque tem pessoas que têm essa necessidade dessa linguagem. Exatamente. E aí, você pode perguntar, depois eu falo disso, mas você pode perguntar para a pessoa o que faz sentido para ela, ou sondar. Você pode fazer um testezinho de usar 5 e você depois você sonda qual que funcionou mais. Então, palavras de afirmação. A Gabi muitas vezes ela não tá... Não tem necessidade Não dessa. tem necessidade, né? Você tem. Mas de vez em quando é importante dizer para ela. É importante dizer. Ele tem necessidade. Né? Ele tem. Ponto! Tempo de qualidade. Às vezes a pessoa não quer que você fique falando eu te amo, chuchuzinho, gostosinho, linda. A pessoa só quer assim, ó, vamos sentar e assistir uma série junto? Vamos tomar café preto sentados na mesa, um conversando com o outro? Vamos sentar no banquinho, no meio-fio, em frente à casa? Tempo de qualidade. Vamos no cinema, vamos sair pra jantar. Estar inteiro. A gente falou disso na live de ontem. Estar presente, estar inteiro. A Gabi gosta desse. Eu gosto. Ponto! Ponto! A Gabi gosta desse. Presentes. Tem uma linguagem do amor que é presente. Então, vamos supor, o marido vai viajar e aí trouxe um presente. Um bombom. Não é que... Ou uma Swarovski. É, um Swarovski. Não é que a esposa ou o marido eles são interesseiros, não é nada disso. Mas a pessoa que recebe o presente, tem alguém que é motivado dessa forma, essa é a linguagem do amor de alguém aí. O presente representa o seguinte: caramba, ele estava fora ou ela estava fora e se lembrou de mim, estando longe de mim. E o fato dele trazer o presente é a comprovação de que a pessoa se lembrou dela. Legal, né? Número 4, atos de serviço. A Gabi gosta desse também. Gabriela. É a minha linguagem do amor também. O que é ela? Conta aí, conta. Talvez seja a mais importante. Vou contar pra vocês. A Gabi foi viajar, fazer um curso. Ficou 5 décadas fora. 5 dias, parecia 5 décadas. Eu tô fazendo plano contra plano. Tá. Cinema, Gabriela. Não é qualquer live, é cinema. Hoje é a última live, eu tô meio soltinho. Tá muito soltinho. Vai, continua. E aí, ela tava com a expectativa de chegar aqui a casa uma bagunça. Eu cuidando de 2 filhos sozinho. Quem falou que eu tava com expectativa? Certeza que tava. Certeza que tá. tava. Gente, ela chegou. A casa um brilho. Tava, gente. Olha, eu fiquei surpresa. Eu fiquei tão feliz. Gente, a pia tava limpa. Você acredita? Um homem com 2 crianças. Eu acho que você contratou alguém, né, pra limpar aqui antes de eu chegar. Não, mentira. Eu cheguei no domingo. Ninguém ia vir limpar no sábado. E daí? E aí, sucesso garantido no casamento, gente. Sucesso garantido. Uma pia arrumadinha, as loucinhas escondidas, não é? As crianças alimentadas. Olha só. Limpas. Os cocô trocado, entendeu? Tudo papai, atos de serviço, eu comunico, eu sei que aquilo é importante para ela, então eu tenho feito isso pro nosso casamento. E número 5, toque físico. O toque físico, Gabriela, Quem tem esse?
Mas você sabia que o toque físico é um dos principais, uma das principais linguagens de amor? Então fala de Então, novo todas. a grande maioria das pessoas querem o toque físico. E o toque físico pode ser mão na perna, pode ser um carinho na pele, pode ser um chameguinho no cabelo. E aqui entra ato sexual também. Então, esse é o principal. A maioria das pessoas gosta da linguagem do toque físico. Até aquelas pessoas que não gostam muito, não toca no meu corpo. De vez em quando a pessoa precisa um contato físico, tá certo? Então vamos lá. Relembrando. Depois vocês compartilhem comigo aqui qual que é o... Nossa, aqui tinha parado, o pessoal já estava comentando. Qual que é a linguagem do amor sua? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E aí eu falo pra você o seguinte. E por que é importante a gente entender essas linguagens do amor? Por quê? Porque aí a gente consegue se comunicar de forma efetiva. Não adianta nada eu arrumar a casa, deixar a casa um brinco, se a linguagem do amor dele não for a casa limpa. Eu tô me matando à toa e ele não vai se sentir atendido enquanto necessidades e eu também não vou atingir o meu objetivo, Pelo certo? contrário, eu posso interpretar errado e falar assim, caramba, eu casei com uma faxineira? Exatamente. Não adianta nada eu ficar comprando presente, dando um monte de presente pra ele, se essa linguagem de amor é minha e não dele. Muitas vezes ele não vai vai só falar, obrigado, não vai fazer diferença nenhuma essa pra ele e a gente não vai se sentir amado, valorizado, importante um pro outro. Então é importante eu saber e conhecer qual é a linguagem de amor dele, para poder dar para ele o que ele precisa e vice-versa, tá? Então o livro chama As 5 Linguagens do Amor, é esse aqui. Do Gary Chapman. E quem tiver interesse e gostar de ler, compre esse e compre As 5 Linguagens do Amor da Criança, porque também tem pra gente aprender qual é a linguagem do amor dos nossos filhos. Então é o mesmo nome, só que é da criança. E esse aqui é pro casamento. E o que certo? é interessante aqui, só para amarrar, e eu terminei antes dos 10 minutos, para amarrar essa reflexão. O que eu faço é a linguagem do amor do cônjuge, não é a minha. Eu posso testar a minha, certo? Mas eu faço a do outro. Afinal, nós estamos trabalhando para que o casamento fique bem, não só eu fique bem, né? Se você busca felicidade dentro do seu casamento só sua, você é um fracassado em relação ao casamento, porque você está olhando só para um lado da moeda. Então, sim, como a Gabi disse na primeira live, você deve se preocupar com você, porém, você deve se preocupar com o outro também, não é? É um casamento. Então, olha só, na dúvida, pode perguntar para o seu marido ou para sua esposa o que ela prefere. Do que ela gosta. Porque, gente, aí é muito difícil a gente dar pro outro aquilo que ele gosta e que pra gente não é prazeroso fazer. Mas entende que quando os dois fazem isso, um encoraja o outro. E aí, a partir do momento que ele se sente bem, ele vai ter vontade de colaborar, de cooperar e de agir bem também, certo? E vice-versa, eu a mesma coisa. Então, com a criança, quando eu ensino os pais, eu falo disso de uma outra forma. Mas a gente tem que entender a necessidade da criança, porque quando ela se sente aceita e importante, ela vai ter uma tendência muito maior a colaborar e a cooperar. E o marido e a mulher não é diferente. Se a gente se sente aceito e importante, a gente também vai ter uma necessidade, uma vontade muito maior de colaborar e cooperar, certo? O amor é contagiante. Esse ditado é velho e é verdade. E com base nisso, antes da gente terminar o nosso tempo, eu quero convidar vocês a gente fazer um exercício juntos agora, que chama 19 maneiras de aprimorar um relacionamento. Então, todo mundo pegou papel e caneta? Seguinte, agora eu vou trazer os tópicos para vocês e vocês vão dar pontuações para esses tópicos, mas depois que a live terminar, vocês vão correr lá na minha bio para baixar o PDF que eu já disponibilizei lá para vocês baixarem, para vocês continuarem o exercício durante 3 semanas, certo? Então o Rafa vai abrir aqui agora o PDF, eu vou ler com vocês. Gente, peguem caneta e papel, quem não pegou, 1 minutinho para correr lá pegar, certo? São 19. Por que é importante isso? A gente tá fazendo uma live pra gente aprender, sim, a gente fez 4 lives, né? Pra gente aprender como aprimorar o relacionamento. Então, é muito mais fácil quando eu visualizo o ponto específico que eu preciso mudar. E esse exercício ajuda a gente a identificar especificamente o ponto em que eu tô falhando mais. Então, ele é válido pra gente fazer, é importante. E eu vou fazer aqui com vocês agora, para vocês entenderem cada tópico. Depois vocês vão baixar esse PDF lá no link da minha bio,
para vocês lerem, fazerem. Se o marido não estiver participando da live agora, ele pode fazer depois. E esse exercício, ele continua durante 3 semanas, É certo? importante a gente dar os créditos aqui, porque isso é uma ferramenta da Febracis. Isso, é uma ferramenta da Febracis, que é a instituição de coaching que a gente é formado. Isso. Certo? É uma ferramenta que a gente usa dentro do processo de coaching também, uma das ferramentas, tá? Então, vamos lá. Todo mundo tá ok? Todo mundo com caneta e papel? Sim, vocês vão dar uma nota de 0 a 10, onde 0, não faço nada disso, e 10, faço bastante isso, faço o suficiente, certo? E cada tópico que eu ler pra vocês, vocês dão uma pontuação, vão colocando uma nota embaixo da outra, porque depois vocês vão somar essas notas, combinado? Então, vamos lá. Primeiro tópico, afeto. De 0 a 10, o quanto você demonstra afeto pelo seu parceiro, tá? Marido pela esposa, esposa pelo marido. O que é o afeto? O quanto vocês se beijam, se abraçam, tem toque físico, tem demonstração de amor através do afeto, tá? Quantas vezes você rela nele, você dá um beijo nele, você abraça ele, você se aconchega nele, e maridos com as esposas também. 0 a 10. Combinado? Vai ter que correr um pouquinho, são 19. V0. Quer falar desse? V0 é velocidade zero, ou seja, estar 100% presente naquele momento com a outra pessoa. E tem um exercício de V0 que a gente faz, que é olho no olho, é um parado olhando no olho. Talvez a primeira vez que você faça isso, você comece a se matar de rir, porque nunca fez. Passa o dia batido sem olhar nos olhos da pessoa. Então, um grande exercício de V0 é o olho no olho. O quanto você tem olhado olho no olho em todas as situações pro seu marido, né? Vai conversar com ele, fala olhando no olho, vai falar de alguma coisa, fala olhando no olho. Sempre vocês conversam na correria, enquanto um tá fazendo uma coisa, outra coisa. Então, se não falam muito olhando olho no olho, a nota não é muito alta, certo? 0 a 10. Tópico 3, diálogo. Aqui é falar com respeito e ouvir com atenção. O quanto você consegue se expressar com respeito e atenção. Fala de forma respeitosa e demonstra atenção pelos interesses do seu parceiro, certo? E aqui, detalhe, tô falando de mim, não é? É sempre de mim, tá? É a minha nota que eu dou pra minha atitude em relação ao meu parceiro, certo? Número 4, o diálogo. Elogiá-lo. Desculpa, elogiá-lo. O quanto vocês elogiam teu parceiro nas virtudes, nos acertos, o quanto vocês demonstram isso pra eles. Fiquei feliz, tenho orgulho de você, eu gosto quando você faz isso, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, você tem carisma, enfim, quanto vocês expressam palavras de elogio. 0 a 10. 5. Profetizar. Nos sonhos e nas necessidades da pessoa. A gente precisa ser profeta da outra pessoa. A gente precisa dizer que a pessoa vai ter um futuro incrível, que vai ter um dia incrível. Precisa dizer que vai ser uma mãe incrível, que um pai incrível, que um profissional incrível. A gente pode ser bênção. Na verdade, a gente deve ser bênção na vida do nosso cônjuge. Você já fez isso alguma vez? A gente costuma ver isso acontecendo em igrejas. Mas antes de acontecer na igreja, a gente tem que fazer isso na nossa casa. Desejar. Exemplo, né? Então, desejo que você tenha um excelente dia hoje, eu desejo que tudo dê certo, eu desejo que seu sonho se realize, eu desejo que você feche aquele negócio, eu desejo que a sua reunião seja extraordinária. Profetizar. E detalhe, começa na comunicação. Sim. Número 6. Cuidar das necessidades emocionais e físicas do dia a dia. Então, assim, aqui é o quanto você cuida da relação emocional, da reação emocional do seu marido. Então, você percebe que ele tá triste, você cuida dele, certo? Você percebe que ele teve um dia cansativo no trabalho, você prepara um jantar que ele gosta, você faz um chá quente para ele tomar à noite, certo? Então, porque você tá percebendo que ele tá mais triste, ou você leva ele para passear, ou você coloca uma música alegre na casa, ou você decide organizar e cuidar das tarefas domésticas naquele dia, porque você tá atendendo necessidades emocionais e físicas dele. E maridos com as esposas também, 0 a 10. Tópico 7. Socorrer. O quanto vocês socorrem, que é isso? Atender às necessidades físicas e emocionais emergenciais. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa agora, porque do jeito que ele tá, eu preciso dar um jeito pra ele melhorar. Preciso dar um jeito pra ela se sentir melhor. Eu preciso animar essa casa. Então, maridos, peguem os filhos, levem eles pra dar uma volta, levem eles pra tomar um sorvete, deixem um tempo a esposa sozinha. Ou a mulher pega os filhos e vai dar uma volta pro marido, ficar um tempo sozinho. São necessidades emergenciais. O quanto vocês são empáticos e prestam atenção nisso, de 0 a 10. Participar da vida e dos interesses.
0 a 10. O quanto vocês participam dos interesses do marido? Por exemplo, a esposa faz faculdade de Direito. E aí fala, nossa, hoje aconteceu um caso muito legal. E você estudou Geografia, não é? Você, legal. Para ela é importante ela estar te comunicando, dizendo aquilo. E para ela é importante, para o casamento é importante que você demonstre interesse. E você pode começar fazendo isso como um exercício mesmo. Talvez não seja interessante para você no começo, mas se você se exercitar a fazer isso pelo bem da outra pessoa e pelo bem do casamento, eu te desafio. Isso pode se tornar interessante para você e você passa a gostar do assunto que seu cônjuge quer compartilhar com você. Isso, de 0 a 10, anota, certo? Quanto você faz isso que o Rafa falou, você vai dar nota de 0 a 10. Limite, o quanto você põe limite com respeito e sabe dizer não. Então, quanto você não é autoritária, não zomba, não é sarcástica, marido é a mesma coisa. Quanto vocês não são nesse tipo de pessoa, não tem esse tipo de reação e sabem colocar os limites de vocês com respeito, certo? De 0 a 10. Paciência sob o estresse. O quanto quando seus maridos chegam em casa e vocês estão estressados, vocês conseguem ter paciência com eles. Maridos, o quanto vocês chegam em casa cansados, estressados, conseguem ter paciência com a esposa, certo? Também entendem as necessidades dela e conseguem ser pacientes, de 0 a 10. Respeito com o indivíduo e suas diferenças de estilos. Quanto vocês se respeitam pelas diferenças. Eu entendo que ele é desse jeito, eu vou respeitar, então eu vou decidir fazer o que eu tenho que fazer. Vice-versa, certo? Respeita as diferenças. 0 a 10, o quanto você ama a si mesmo. Essa eu acho que nem precisa contextualizar, né? Mas o quanto você se gosta. Se você se gosta, o outro também vai gostar de você. 0 a 10. Número 13, surpreender sem cobrar o retorno. Quem ama faz pelo outro sem esperar nada em troca, não é? Uma surpresinha. Surpresa de amor. Um jantar diferente, né? Um chocolate novo. Deixar a casa toda organizada quando a esposa vai viajar. Isso, fazer surpresas, certo? De 0 a 10. Ver o amor e a harmonia. O que é isso aqui? Manifestar harmonia e amor pelos outros membros da casa. Então, assim, o quanto você demonstra que é feliz, que ama teu marido faz isso por você e também pelos outros membros, ou seja, pelos filhos, o quanto vocês conseguem expressar isso em palavras e atitudes, certo? 0 a 10, o quanto vocês conseguem perdoar sem se contaminar com o que já passou, sem se contaminar com o passado. Assunto da live passada. Perdoa sem ficar ressentindo isso, perdoa mesmo, de 0 a 10. Cumplicidade, o quanto a qualidade de estar junto, seja qual for a situação, estar do mesmo lado, quanto você é cúmplice do seu marido, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quanto vocês estão juntos, marido e mulheres, mulheres e maridos. Do lado do casamento, você pode ter opinião contrária, mas em algum momento vocês têm que entrar num acordo e o casamento ter a sua opinião. Cumplicidade. Sua posição. Isso, de 0 a 10. Fidelidade, que é exatidão em cumprir obrigações e manter as promessas. Então, o quanto vocês cumprem aquilo que vocês prometem, o quanto vocês são responsáveis pelas obrigações que vocês adquirem dentro de casa, certo? E tem essa fidelidade um com o outro. 0 a 10. Sacrifício, o quanto você abstém das suas vontades pelas vontades dele. E dele também é a mesma coisa com as mulheres, certo? Então, como a gente deu o exemplo, o Rafa não gosta de arrumar casa, mas ele entende que isso é uma necessidade de mim, então ele vai arrumar casa para me fazer feliz, certo? Eu não tenho, às vezes eu tô cansada, eu não quero fazer festa, não quero chamar ninguém, quero ficar sozinha em casa, mas eu sei que é uma necessidade dele ter amigos dentro da nossa casa. Então eu faço um jantar, a gente faz um churrasco, chama amigos. Então o quanto você abre mão da sua necessidade pela necessidade do teu parceiro, certo? Que são os sacrifícios. A gente tá sem tempo, mas eu queria botar uma trilha sonora pro último, só que não vai dar tempo, né? Deixa eu ler aqui. Não vai dar tempo. Não dá, meu amor. Não dá tempo. Eu falo, ele tá muito eufórico. Não vai dar tempo. Eu ia botar a número 19, eu ia botar uma música. Você queria fazer uma graça, né? 19, certo? Tá no 19, gente, agora. O sacrifício foi a 18, que eu falei, quando você abre mão das suas vontades pelo do outro. E o 19, né? 19. Sexo prazeroso do casal, de 0 a 10, certo? O quanto vocês têm sexo prazeroso. Quanto vocês fazem sexo porque os dois querem, e é bom, e é gostoso, e vocês se dão bem nisso, certo? Ou quanto faz porque tá com obrigação, porque se não fizer vai ficar de bico, enfim, de 0 a 10, sejam sinceros, certo? Todo mundo conseguiu pegar? Todo mundo conseguiu dar nota?
Se alguém perdeu alguma coisa, avisa aí, o cálice para sempre. Essas notas que vocês deram, agora vocês vão somar elas, certo? Então, eu falei 19 itens. Vocês vão somar a nota individual de cada um desses itens e vão dividir o total por 19. Então, soma um por um. Pode somar agora. Depois não vai dar tempo, né? E aí, vocês dividem o resultado que deu da soma, divide por 19. O valor que der é a média do seu relacionamento hoje. Podem compartilhar a média aí com a gente, pra eu ver que vocês entenderam, que vocês fizeram, que eu não tô falando sozinha aqui. Caramba, você vai pedir mesmo. Repete 2 e 3. 2 é o V0. O que é o V0? É o quanto você faz olho no olho, certo? Conversa com seu marido no olho. Conversa com a sua esposa V0 olho significa no olho. velocidade zero. Você tá ali naquele momento 100%. Isso, tá? De 0 a 10. E o 3 é o diálogo. Quanto vocês falam com respeito e ouvem com atenção. Somem e dividem por 19. Qual é a nota que vocês estão tendo aí dessa soma dividido por 19? Que é a média do relacionamento de vocês. Você vai falar da continuação depois? Vou, deixa só alguém, pelo menos alguém tem que ter feito o exercício, colocado uma média aqui pra gente ver se eles entenderam o exercício. Alguém fez, alguém conseguiu somar, alguém conseguiu dividir por 19. Se fez, por favor, coloca aí, tá? Gente, o resultado é a média do relacionamento de vocês hoje. Então, assim, cada um desses tópicos, que depois vocês vão ter acesso a esses tópicos, já falei, é só entrar no link da minha bio, clicar lá no Linktree, é o primeiro tópico, tá escrito assim, aprimorar relacionamento, live, 19 maneiras de aprimorar e acho que eu coloquei, resgatar. mas eu coloquei um outro nome, tá? Coloquei lá relacionamentos, alguma coisa assim, live casais. Entra que já vai abrir o PDF. E aí vocês já conseguem salvar, já conseguem imprimir, enfim, para vocês fazerem, tá? Por quê? O resultado disso é a média do que vocês têm vivido hoje. E cada tópico disso vocês podem começar a implementar no casamento de vocês. Então, se o afeto não é muito bom, comecem a colocar afeto. Se não tem olho no olho, comecem a colocar. Se o diálogo é ruim, comecem a melhorar. Se não tem elogio, comecem a fazer elogio, a profetizar, a cuidar do outro, a socorrer. Olhem os tópicos e comecem a fazer isso um com o outro. E aí vocês vão tentar implementar esses 19 itens dessa semana. Hoje é quinta, até quinta-feira da semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem, você vai avaliar de novo cada item e vai dar a nota de novo, certo? De 1 a 10, de 0 a 10. Que nota você dá para essa semana que se passou? Ó, a Elô Souza, se eu entendi, o meu deu 3. Então, Elô, 3 é a média do seu relacionamento hoje, tá, sabe? Da união que você tem com seu marido hoje. Sendo que a melhor nota é 10, certo? 10, né? Isso, e a pior nota e a pior nota, 0. Porque você soma os 19 e divide por 19, tá, Elô? Você divide por 19 os 19 itens. Isso. Então, aí vai dar a média. E aí vocês vão implementando isso com base em todas as coisas que a gente falou nos outros dias, para vocês verem a evolução, tá? E, gente, ó, Marília deu 7,9. Muito bem, hein, Marília? Meu amigo Zé vai gostar desse exercício, você continuar aí com ele durante as semanas. Ô, Elô, dá uma confirmadinha. Deu 3 mesmo? É isso? Ela disse que deu 3 mesmo. Deu 3, Elô. Então, assim, tem que focar, olhar bem o exercício, ver o que é que tá faltando no seu relacionamento, que você precisa urgentemente melhorar e começar a fazer a sua parte, tá? Linkado à autorresponsabilidade que a gente falou, a questão do que você se conhece como pessoa, do que a gente falou, linkado a todos os outros itens que a gente disse nas outras lives. Detalhe, Elô, detalhe muito importante. Esse exercício, a gente não pode contar a historinha, não pode arrumar desculpa, porque esse exercício é meu, eu vou fazer. É aquilo que a Marília compartilhou com a gente na primeira live. Eu mudo, o outro muda. Então, perceba que os 19 itens estão sob sua responsabilidade. Tá certo que o 19 vai depender do outro. Mas o que você tem feito para o 19 acontecer? Então, olha só. Olhe com todo o amor do mundo para você. E perceba no final dessa primeira semana que resultados o casamento teve com a sua mudança. Exatamente. Gente, e façam, tá? Façam daqui uma semana de novo. Tentem colocar em prática esses 19 itens e vocês vão ver uma transformação no relacionamento de vocês. Uma transformação
verdadeira. E assim, quem tá assistindo essa live hoje, não faça esse exercício se não assistiu as outras 3 lives, tá? Assistam a primeira, a segunda e a terceira, porque a gente precisa ter uma consciência de vários outros fatores para eu conseguir aplicar esses 19 itens. Senão, se eu não tiver trabalhado tudo aquilo que a gente falou nas outras 3 lives, esse exercício vai parecer sem sentido, não vai parecer que vai funcionar, tá? Então, se você está assistindo somente esse vídeo, corra no YouTube e assista os outros 3 vídeos para fazer sentido para você, porque precisa mudar muita coisa antes para depois eu aplicar esse exercício aqui e ele funcionar no meu relacionamento, certo? Seguinte, vai estar salvo na minha bio, certo? Eu vou deixar aí por uns 3 dias, então essa live vai ficar salva 24 horas, quem assistir, quem não assistiu vai assistir pelo YouTube, e ainda quem tá vendo pelo YouTube, hoje é dia 29 de agosto, eu vou deixar salvo até dia 30, 31, até dia 1º. Dia 1º é domingo? Vou deixar salvo até domingo, na segunda-feira eu vou retirar do meu Instagram, certo? Então até domingo, para quem tá vendo pelo Instagram, para quem tá vendo pelo YouTube, vai conseguir baixar o PDF e aplicar essa ferramenta no relacionamento de vocês, que é uma ferramenta que melhora e muito, aprimora de verdade o relacionamento de qualquer pessoa. Desde, claro, que vocês façam as outras coisas que a gente trouxe nos outros conteúdos. Certo? É isso aí. E para fechar, a gente queria agradecer. Você queria falar alguma coisa mais? Não, pode falar. Depois eu falo. A gente queria agradecer, tá? Desejar para vocês força de vontade, encorajamento, comunicação efetiva, comunicação positiva, certo? Que isso vai fazer toda a diferença. Olhe para sua esposa, olhe para seu marido, é a pessoa que você escolheu para estar perto de você. É o pai dos seus filhos, é a mãe dos seus filhos. Vale a pena lutar pelo seu relacionamento. Vale a pena lutar pela sua família, tá? São pequenos ajustes que a gente faz, que faz toda a diferença. Então, eu agradeço quem ficou com a gente esses 4 dias. Que Deus abençoe, que vocês coloquem Deus sempre na união de vocês, porque sem Ele a gente não é nada. Todo o conhecimento que a gente tem, se a gente não colocar Deus diante das situações, não vai adiantar. Deus tem que ser o alicerce, tá? Ele tem que ser a base disso tudo. Então, orem juntos, orem em casal, procurem pessoas que façam a fé de vocês crescerem, porque um casamento pautado na palavra, ele é um casamento para a vida toda. E, gente, ninguém entra num casamento para errar. Ninguém entra num casamento para não dar certo. Ninguém entra num casamento para ser infeliz. Mas quem torna o nosso casamento infeliz é a gente mesmo. É um dos dois. E tem 50% de chance de ser eu que estou tornando meu casamento infeliz. Então olha para ele com todo cuidado, que você tem olhado para outras áreas da sua vida e faça a diferença. Mude, livre-se da arrogância, da vaidade, de querer ter razão e perder a oportunidade de ser feliz para valer. Tá certo? Gente, tá acabando o nosso tempo. Quero convidar vocês para dia 21 tá com a gente aqui em Londrina, num evento de um dia. A gente vai estar o dia todo falando sobre educação de filhos, vai falar sobre um pouquinho de casamento, acho que a gente vai falar, mas é um evento para educação de filhos e vai ser muito legal a gente se encontrar e você compartilhar um pouco do que aconteceu durante esses dias. E o link tá lá na minha bio também, Conexão Pais e Filhos. Entrem, acessem, entendam como é que funciona o treinamento, tirem suas dúvidas se precisarem, mas se programem para participar, porque vai ser transformador para a família toda. Um beijo. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Boa noite.